Carta aos Hebreus, capítulo 12, vamos ler do versículo 4 até o versículo 13. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 4 até o versículo número 13. Assentados como os irmãos estão, nos acompanhem na leitura desse trecho. Hebreus 12, 4 até o versículo 13. Irmãos, irmãs, diz-nos o seguinte a palavra do Senhor. Hebreus 12, versículos 4 até o versículo 13. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és provado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai Celestial, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Até aqui, até o versículo 13, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nos últimos 2 estudos que nós tivemos, nas 2 últimas quartas-feiras, nós estamos concentrando e nós concentramos a nossa atenção nas bênçãos, nos privilégios que marcam, que caracterizam os filhos e as filhas de Deus, a saber, as pessoas que são adotadas espiritualmente pelo Senhor. É a parte, vamos assim dizer, específica do nosso estudo, onde, de maneira geral, nós estamos estudando sobre a adoção, mas, conforme nós falamos, nesses 2 últimos estudos, nós estamos concentrando a nossa atenção nas bênçãos, nos benefícios que eu, você, todos nós experimentamos pelo fato de que, graciosamente, amorosamente, Deus em Cristo Jesus nos adotou. Repito, como seus filhos, como suas filhas. Então, não há como nós separarmos, não há como nós desassociarmos essa realidade. Uma vez que nós somos salvos, automaticamente nós somos adotados. E uma vez que nós somos adotados, nós usufruímos de benefícios, na verdade, de abundantes benefícios que Deus, Ele confere e confere a cada um de nós. E que se frise, meus irmãos, e que se frise, minhas irmãs, um ponto: todos esses benefícios, todos esses privilégios, eles são resultados, eles são decorrentes única e exclusivamente da graça de Deus, do seu favor imerecido em relação a cada um de nós. E por que eu faço questão de fazer essa observação, de frisar esse fato?
para que a gente não se arrogue, não se orgulhe, não fique cheio de soberba pensando que nós somos alguma coisa. Não. Se esses benefícios são reais, e eles são, se essas bênçãos elas não foram concedidas em Cristo Jesus, e elas foram, tudo isso se deve à graça do Senhor, ao seu favor e merecido. Então, até aqui, meus irmãos, até aqui, minhas irmãs, nós consideramos 5 bênçãos, nós consideramos 5 benefícios que marcam, que caracterizam os filhos e as filhas de Deus. Em primeiro lugar, quando você é filho de Deus, você faz parte da sua família, o que é natural. Em que condição? Na condição de filho, uma condição mais próxima, uma condição mais íntima. Mas não só isso. Em segundo lugar, quando você é filho, quando você é filho de Deus, você também se torna herdeiro de Deus, de todas as bênçãos, de todos os benefícios celestiais, eternos, que Deus ele destinou para cada um de nós. Mas não só isso. A adoção nos faz com que desfrutemos da presença do Espírito Santo na nossa vida. É uma das dádivas de Deus, é uma das dádivas do Senhor. Agora nós somos morada do Espírito Santo, agora nós somos a casa de Deus através do seu Espírito continuamente em relação às nossas vidas. Mas não só isso. Em quarto lugar, uma vez que nós somos adotados, nós experimentamos a semelhança com Cristo. Cada vez mais vamos moldando o nosso caráter conforme o nosso Salvador. E por fim, na semana passada a gente viu que os adotados, eles possuem acesso ao Pai através da oração. Tivemos o nosso caminho aberto, na verdade nós tivemos uma avenida aberta para que assim, hoje, agora, independente do local, independente das circunstâncias, independente dos momentos, nós possamos nos dirigir a Deus como nosso Pai e assim desfrutar de comunhão com Ele através das nossas orações. Então, até aqui nós já vimos uma mão de bênçãos, daquelas pessoas que são adotadas, daquelas pessoas que são filhos e filhas de Deus. Contudo, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós estudamos as Escrituras Sagradas, a gente percebe, meus irmãos, a gente percebe, minhas irmãs, outras bênçãos, outros privilégios, outros benefícios. E nessa noite de hoje, para encerrar esse momento do nosso estudo, eu queria considerar pelo menos 3 dessas bênçãos, 3 desses privilégios, 3 desses benefícios. Em primeiro lugar, na noite de hoje, e em sexto, pegando toda a sequência, o filho e a filha de Deus, o adotado pelo Senhor em Cristo Jesus, ele tem provisão para todas as suas necessidades. O filho, a filha de Deus, aquela pessoa que foi adotada pelo Senhor, em sexto lugar, ela tem provisão para todas as suas carências, provisão para todas as suas necessidades. Abram aí, meus irmãos, livro de Mateus, capítulo 6, um texto por demais conhecido de cada um de nós. Contudo, eu queria enfatizar essa verdade, para que a gente possa enraizá-la na nossa mente, no nosso coração. E ela é muito importante, sobretudo em determinados momentos na nossa vida, quando muitas vezes nós somos privados de determinadas coisas, e aí a gente precisa ter essa lembrança, que em virtude de termos sido adotados, Deus em Cristo Jesus, Ele provisiona para cada uma das nossas necessidades. Aqui no caso, as nossas necessidades materiais. Então, vejam aí, livro de Mateus, capítulo 6, nós estamos no Sermão do Monte, versículos 31 até o versículo de número 33. Mateus 6, 31 até o versículo de número 33. Olha só o que diz aqui. Na verdade, a gente pode até fechar com o versículo 34, que a gente tem a finalização da ideia. Olhem só o que nós encontramos aqui, Mateus 6, 31 até o versículo de número 34. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é quem procuram todas estas coisas. Veja, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas.
Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, ou seja, o comer, o beber, o vestir, vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Meus irmãos, minhas irmãs, esse texto aqui, conforme nós falamos, ele nos ensina acerca dessa verdade. Ele nos ensina acerca desse privilégio. Que privilégio? Que realidade? A provisão material que Deus ele destina aos seus filhos. Como o pai que ele é, ele tem esse cuidado em relação a cada um de nós. Ou seja, tudo aquilo que nós carecemos fisicamente, ele vai nos dar. Tudo aquilo que nós carecemos fisicamente falando, ele nos vai providenciar. E aqui, conforme Cristo nos ensina, aquelas coisas que são mais básicas para a nossa existência, para a nossa sobrevivência: o comer, o beber e o vestir. E é interessante porque quando Cristo ele nos ensina essa verdade, ele atrela, ele liga essa verdade no fato de Deus se relacionar conosco como nosso Pai. O nosso Pai Celestial sabe, ele tem conhecimento de que das necessidades físicas que nós possuímos, das necessidades materiais que nós temos aqui na terra. E aqui Cristo ele nos ensina essa verdade, que Deus ele promete, através das palavras de Jesus Cristo, que vai justamente nos suprir, que vai justamente cuidar de nós, nos dando aquilo que é necessário, repito, materialmente falando, para que a gente possa cumprir a vontade de Deus, a vontade do Senhor em relação à nossa vida. O que é que Ele exige de nós? Que nós o priorizemos. É por isso que no versículo 33 ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E aí ele complementa: todas estas coisas, o comer, o beber, o vestir, conforme Cristo aqui promete, vos serão acrescentadas. É uma promessa dada, feita pelo próprio Jesus Cristo. E Cristo, como Deus, ele não pode mentir. Cristo, como Deus, ele é o nosso Salvador. E se ele fala que Deus vai nos acrescentar, se ele nos mostra que Deus vai nos dar, podemos ter certeza de uma coisa: de fato ele nos dará. Então somente devemos priorizar na nossa vida. E uma vez que nós temos essa consciência, uma vez que nós temos esse entendimento, o que é que isso vai ser gerado? O que é que isso vai ser proporcionado às nossas vidas? Nós não vamos nos preocupar, conforme ele mesmo ensina aqui, nós não vamos nos inquietar com o dia de amanhã. É o que ele disse: o amanhã vai trazer os seus próprios cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. Mas dentro dessa consciência, dentro dessa certeza, dentro dessa convicção, que o básico para o nosso sustento, o básico para a nossa manutenção, Cristo ele promete que o Pai vai nos dar, porque o Pai ele tem conhecimento de todas as nossas necessidades. Então, esse é um privilégio nosso, meus irmãos. Esse é um privilégio nosso, minhas irmãs. Veja que aqui Cristo está falando para os discípulos de Cristo. Veja que aqui Cristo está se dirigindo para os salvos. É claro que Deus, dentro da sua graça, muitas vezes, através da sua bondade geral, supre fisicamente aquelas pessoas que não temem, aquelas pessoas que não conhecem. Isso é um fato e a gente não pode negar. Contudo, o que a gente precisa ver, contudo, o que nós precisamos observar é que para nós que somos filhos, nós temos essa promessa daquilo que é básico, daquilo que é para a nossa manutenção, materialmente, Deus como Pai, Ele vai nos providenciar. E aqui eu chamo a atenção da analogia do pai, no seu sentido humano, do pai, no seu sentido natural. Dificilmente, quando ele é uma pessoa consciente da sua responsabilidade, ele não vai ter esse cuidado, ele não vai ter essa atenção em relação aos seus filhos, de supri-los, de mantê-los, de sustentá-los. Então, se nós, que somos imperfeitos, se nós, que somos falhos, dentro dos relacionamentos humanos que nós temos essa consciência e nós cumprimos com esse dever de sustentar os nossos filhos, pelo menos a regra é assim, muito mais, meus irmãos, infinitamente mais, minhas irmãs, Deus, Ele faz em relação a cada um de nós. E aqui eu queria chamar a atenção, e aqui eu enfatizei a palavra básico,
porque às vezes, infelizmente, a gente quer muita coisa. Agora, o que nos é prometido pela palavra é o comer, é o beber, é o vestir, aquilo que é fundamental para a nossa sobrevivência, para que nós cumpramos com o objetivo para o qual Deus nos salvou, que é de glorificá-lo e nos alegrarmos sempre nele, sempre no Senhor. Então veja, aqui nós temos esse privilégio. Que privilégio? Que Deus vai provisionar, que Deus vai suprir todas as nossas carências materiais. Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, se a gente abrir um pouco mais aqui o leque, e se a gente considerar espiritualmente falando, essa mesma regra, esse mesmo princípio, ele permanece. Ou seja, de um lado, nós temos essa certeza, através das palavras proferidas pelo próprio Jesus Cristo, que o nosso Pai Celestial vai provisionar tudo aquilo que nós temos necessidade. Mas não só isso. Espiritualmente falando, Deus também, Ele vai nos providenciar tudo aquilo que é necessário para que nós possamos completar a caminhada que Deus propôs a cada um de nós aqui neste mundo. Então veja que é um suprimento completo, veja que é uma provisão total, não só no sentido material, mas estendendo-se também às questões espirituais. E aqui eu queria ler com vocês um texto que nós encontramos lá em Efésios, uma oração de Paulo. Abram aí, por favor, Efésios capítulo 3, Efésios capítulo 3, versículos 14 até o versículo de número 19. Efésios capítulo 3, versículos 14 até o versículo de número 19. E esse texto aqui, ele nem é tão desconhecido dos irmãos. Acho que foi nesse mesmo ano, no início do ano, a gente fez um sermão em cima dele, mostrando justamente a oração audaciosa, a oração corajosa que Paulo faz aqui. E é corajosa por quê? Porque ele pede a Deus como Pai Celestial, pelas bênçãos espirituais, para que ele pudesse completar o plano de Deus em relação à sua vida, no que diz respeito à intercessão que ele faz aos Efésios. E se Paulo teve esse comportamento de orar a Deus como Pai e de pedir que Deus suprisse espiritualmente os Efésios, é porque isso é um fato, é porque isso é uma verdade. Ou seja, Deus, Ele nos supre daquilo que é espiritual para que nós completemos a nossa jornada aqui na terra. Provisão completa, provisão total. Então, vejam aí essa oração, vejam aí essa intercessão que Paulo faz aos Efésios, que nos ensina isso, ou seja, que Deus nos provisiona espiritualmente tudo aquilo que é necessário para a nossa jornada cristã. Veja, Efésios 3, versículos 14 em diante. Paulo assim inicia a sua oração. Ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Então veja que nessa oração ele encara Deus como quem? Como seu Pai. É fato que Deus é nosso Deus, é fato que Deus é nosso Senhor. Em outros momentos Paulo se dirige a Deus dessa forma, mas aqui não. Nessa oração ele está se dirigindo a Deus como Pai, Pai Celestial, Pai Espiritual. Então o que é que ele pede em favor dos Efésios? Veja, versículo 15: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Veja, versículo 14, versículo 16: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito, no homem interior. Então, fortalecimento espiritual Deus nos dá, fortalecimento espiritual Deus, ele nos providencia, e Paulo pede por isso a Deus em favor dos Efésios. E é isso que nós precisamos, meus irmãos, é isso que nós carecemos, minhas irmãs, ao longo da nossa jornada aqui na terra. Que Deus nos fortaleça com o seu espírito no nosso espírito, que Deus fortaleça o nosso interior, até porque que a gente sabe que a vida cristã não é fácil, em alguns momentos ela se torna crítica, e se não for o fortalecimento que vem de Deus, e se não for o fortalecimento que vem do Senhor, nós desfalecemos. Contudo, nós temos essa certeza: quando nós estivermos fracos, quando nós estivermos abatidos no sentido espiritual, podemos recorrer a Deus em oração, como de fato Ele é o nosso Pai.
para que Ele fortaleça o nosso interior através do seu Espírito que habita em nós. Mas não só isso, versículo 17, Efésios 3, 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Precisamos também de amor, quer seja em relação a Deus, quer seja em relação aos nossos irmãos em Cristo, quer seja em relação até mesmo aos demais próximos que nós temos, às demais pessoas, para que o nosso coração seja arraigado, alicerçado, como uma árvore enraizada, como uma construção bem edificada em amor. E quem faz isso por nós? Deus. Quem é que implanta esse sentimento no nosso coração? Deus. Quem é que faz desenvolver ele na nossa vida? Deus. Porque Ele é o nosso Pai Celestial. Ele providencia tudo aquilo que é necessário para o nosso prosseguimento na vida cristã. Mas não só isso, versículo 18, Efésios 3, 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Conhecimento do amor de Deus e plenitude de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós somos plenos de Deus, espiritualmente falando, de que a gente precisa mais? De que a gente carece mais? De mais nada, apenas que a gente cresça ainda mais, apenas que a gente desenvolva ainda mais. Então, isso aponta para o fato de que quando nós estamos vazios espiritualmente falando, a gente tem que buscar a Deus em oração, sobretudo dentro dessa perspectiva que Ele é o nosso Pai, e que Ele vai nos dar o entendimento do amor de Deus. Ele vai fazer com que nós nos firmemos no seu amor, Ele vai nos encher com toda a sua plenitude, Ele vai nos fortalecer com o seu Espírito no nosso homem interior. Então, de maneira geral, Ele nos capacitará para que assim a gente possa seguir adiante na nossa caminhada cristã. E aí você pode perguntar, mas será que a gente pode crer nisso? E aí você pode se perguntar, mas será que Deus pode fazer isso? Pode, meus irmãos, pode, minhas irmãs. Ele é o nosso Pai. Se existe alguém que tem interesse em relação aos seus filhos, esse alguém é Deus. Se existe alguém que tem atenção em relação a nós, em como nós estamos vivendo, em como nós estamos nos comportando, em quais são as nossas necessidades, em quais são as nossas dificuldades, essa pessoa é Deus. E Ele providencia tudo, absolutamente tudo, para que essas faltas elas sejam supridas em Cristo Jesus. Contudo, Paulo nos dá aqui a razão. Contudo, Paulo nos dá aqui o motivo pelo qual a gente deve crer, a gente deve confiar que Deus é capaz de fazer isso por nós, ou seja, de nos encher com a sua plenitude, de nos suprir espiritualmente, para que assim sigamos na nossa jornada cristã. Veja aí o versículo número 20, ele diz, olha só, fechando aqui a sua oração: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é poderoso, minhas irmãs. Deus é poderoso. Às vezes a gente tem um problema de minimizar, diminuir a nossa compreensão do poder de Deus. Mas aí quando você se volta para as Escrituras Sagradas e vê e entender que o poder de Deus ele é tão grande, o poder de Deus ele é tão tremendo, que Ele trouxe à existência aquilo que não existia, meus irmãos, minhas irmãs, nada se iguala a esse poder. Quando você começa a considerar a maneira através da qual esse Deus nos salvou, fazendo com que os nossos corações fossem transformados, fazendo com que em nós habitasse o seu Espírito, transformando completamente a nossa natureza, para que assim nós pudéssemos enxergar Cristo como nosso Salvador, também não existe nada difícil, não existe nada impossível, não existe nada dificultoso em relação a Deus. Paulo aqui diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E olha que a imaginação do homem é fértil, mas é fértil mesmo. A gente tem uma capacidade ímpar de imaginar coisas. E aqui Paulo diz que Deus ele é infinitamente maior, o seu poder é maior de fazer tudo aquilo que a gente pensa ou quer, conforme esse poder que opera em nós.
Então, o que é que a gente aprende até aqui? O que é que a gente considera através dessas passagens? Que Deus, Ele nos supre como filhos de todas as nossas necessidades. Quer sejam as necessidades materiais, quer sejam as necessidades espirituais, ou seja, Ele nos supre completamente, para que a gente possa seguir adiante na nossa vida aqui na terra. E aí, se nós nos aprofundarmos ainda mais em relação ao cuidado de Deus, a gente vai ver que esse cuidado, ele cobre vários aspectos da nossa vida. Eu vou só fazer a leitura nesses textos, vou procurar não interpretá-los para a gente não gastar mais tempo. Veja, a Bíblia nos diz que Deus, ele nos conduz. Deus, ele nos conduz através das dificuldades, através das tentações, através dos problemas que muitas vezes nós passamos em nossas vidas. Abram aí, por favor, 2 Timóteo 4,17. 2 Timóteo 4,17. Vejamos aqui o exemplo do apóstolo Paulo. 2 Timóteo 4,17. Essas provisões de Deus cobrem vários aspectos da nossa vida. Em primeiro lugar, Deus nos conduz através das dificuldades, das tentações, dos problemas pelos quais nós passamos. Veja aqui o exemplo de Paulo em 2 Timóteo 4,17. 2 Timóteo 4,17. Paulo aqui está dando um depoimento, dando um testemunho seu, num determinado momento da sua vida, onde ele teve que ser inquirido, e assim da razão da sua fé. E ele mostra que naquele momento todo mundo se afastou dele, ficou ele e Deus, ambos. Como dizia o pastor Armando, eu e Deus somos maioria. Então veja o que Deus fez com ele, naquele momento de dificuldade, naquele momento de tribulação. Veja como Deus, ele supre cada uma das nossas necessidades, mesmo que sejam estas. Veja, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17. Ele diz, mas o Senhor me assistiu, veja, Deus assistiu a Paulo e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Veja, Deus assistiu ao apóstolo Paulo, revestiu as suas forças para que ele pudesse dar testemunho da palavra e assim, dentro dessa circunstância, fosse liberto da morte. É assim, meus irmãos, é assim, minhas irmãs, que Deus, ele vai suprindo todas as nossas necessidades. Chega um momento crítico na nossa vida, chega um momento de dificuldade, de tentação, de contrariedade, qual é a certeza que a gente deve ter? O nosso Deus, o nosso Pai nos assistirá. Qual é a convicção que deve reinar no nosso coração? Ele nos revestirá da sua força. Então com isso nós descansamos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não só isso, abram aí Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Veja que o cuidado de Deus, ele é permanente, ele é contínuo nas nossas vidas, porque a promessa de Deus é que ele está presente constantemente na nossa vida. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Hebreus 13, 5 e 6. Hebreus 13, 5 e 6. Isso, 5 e 6. Olha só o que diz aqui a palavra. Veja que coisa maravilhosa. Veja. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito. O que é que Deus nos diz? E por isso a gente deve viver contente com aquilo que a gente tem. E aqui eu faço uma ligação com o texto lá de Mateus: o comer, o beber e o vestir. Veja, o que é que Deus diz em relação a nós? De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, no versículo 6, afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Está vendo aí, meus irmãos? Ele nunca vai nos deixar, nunca vai nos amparar, nunca vai deixar de nos amparar, sempre vai nos amparar. E por isso Ele é o nosso auxílio, e por isso nós nos confortamos. E aí, só para fechar essa questão da provisão de Deus, abram aí, 1 de Pedro, capítulo 5. Veja que Deus tem um cuidado todo especial na nossa vida. Por isso que Ele supre, materialmente falando. Por isso que Ele supre, espiritualmente falando.
E aqui, meus irmãos, louvado seja Deus, nós somos privilegiados, porque isso é exclusivo a cada um de nós que fomos adotados por Deus. Isso é um privilégio nosso, exclusivamente nosso. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. 1 de Pedro 5, versículos 6 e 7. Veja que palavra de conforto, de alento, de fortalecimento para as nossas vidas. Veja, 1 de Pedro 5, 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, Deus, em tempo oportuno vos exalte. Veja, versículo 7. Lançando sobre Ele, ou seja, sobre Deus, toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. A ansiedade vem. A preocupação bate no coração da nossa vida. As preocupações, as inquietações, às vezes no sentido espiritual, às vezes no sentido material, às vezes no sentido familiar, enfim, ocorrem várias situações. Mas aqui nós temos uma promessa de Deus. Que promessa? Que Ele tem cuidado de nós. Por isso lançamos, veja, toda a nossa ansiedade. Não adianta, meus irmãos, não adianta, minhas irmãs, nós somos frágeis, nós somos fracos, a gente não aguenta o peso das provações, a gente não suporta o peso das inquietações. Às vezes a gente até tenta fazer isso, né? Tentar levar sozinho, a gente não leva. Por isso que a gente deve fazer o quê? Lançar sobre Deus, na pessoa de Cristo. E conforme Pedro aqui nos ensina, por quê? Porque Ele tem cuidado de cada um de nós. É um cuidado amplo, geral, irrestrito, completo, que cobre todos os aspectos da nossa vida. Em razão de nós sermos filhos e filhas de Deus, Deus ele nos concede esse privilégio, ou seja, Ele nos provisiona tudo aquilo que nós precisamos, física e espiritualmente, para todos os aspectos relacionados à nossa vida. Ok? Então, em sexto lugar, sexta bênção, sexto benefício, provisão para as nossas necessidades. Provisão para as nossas necessidades. Mas só são essas 6 bênçãos? Só são esses 6 benefícios? Não, meus irmãos, não, minhas irmãs. Somando com os anteriores. Em sétimo lugar, um filho, uma filha de Deus. Em sétimo lugar, alguém que foi adotado pelo Senhor, ele desfruta de libertação espiritual. Em sétimo lugar, o adotado de Deus, ele desfruta de libertação espiritual. Vejam aí, carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículo 13. Gálatas 3, versículo 13. Abriram? Gálatas 3, 13. Isso, Jonatas. Gálatas 3, 13. 3, 13. Ficou como se fosse um negócio de trava-língua, né? 3, 13. 3 da Trindade. E o 13 é difícil acabar arranjar uma coisa aqui. Mas é o versículo 13. Veja. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio, Cristo, maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Irmãos e irmãs, havia uma maldição sobre nós. E essa maldição era proveniente de quê? Da lei de Deus. Quer seja no seu sentido moral, quer seja no seu sentido civil, quer seja no seu sentido espiritual. Mas pegando especificamente falando no sentido moral, os 10 mandamentos.
Porque quando a gente vê o livro de Êxodo, os judeus, eles se comprometeram em aliança que fizeram com o Senhor a observar toda a lei. Mas o que acontece? Na prática a gente sabe, eu, você, nenhum de nós observamos integralmente, observamos completamente os 10 mandamentos. Se não bastasse o fato de nós errarmos em atos, muitas vezes a gente transgride os 10 mandamentos em pensamentos ou intenções. Então nós éramos rebeldes à lei de Deus. E uma vez que nós éramos rebeldes à lei de Deus, o que é que estava destinado? O que é que estava guardado para cada um de nós? Condenação, juízo, castigo. Então veja, dentro desse quadro aterrorizante, a lei para nós era uma maldição, porque ela aponta os nossos erros, ela mostra o quão desobedientes nós somos, ela revela a dureza do nosso coração e, acima de tudo, ela denuncia constantemente os nossos pecados. Ela é o nosso parâmetro daquilo que é certo, daquilo que é errado, e lança luz quando a gente faz aquilo que é errado. É o testemunho de Deus. Você ofendeu a minha santidade, você transgrediu a minha lei, e isso acontecia conosco continuamente. E diante desse quadro, diante dessa situação, o que foi que Cristo fez? Ele veio, se encarnou, viveu entre nós e cumpriu em todos os aspectos toda a lei de Deus, no sentido civil, no sentido cerimonial, no sentido moral, mas ele foi cravado na cruz do Calvário como malfeitor, porque ele ali assumiu o nosso lugar. Para quê? Para nos libertar dessa maldição. Ele se fez maldição, para que assim nós pudéssemos ser libertos da lei, como condição de salvação, porque através disso ninguém, absolutamente ninguém é salvo, porque ninguém cumpre completamente a lei. Aí você pode perguntar, então hoje a gente não tem nenhum tipo de responsabilidade mais em relação à lei, a gente não tem nenhum compromisso de sujeição à lei. A lei moral nós temos sim, não para obter a salvação, mas como uma forma de agradecermos a Deus pela sua salvação, e assim testemunhar a sua justiça, e assim andar em santidade e revelar o caráter santo de Deus. Então foi isso que Cristo fez, nos livrou da maldição da lei. Até porque antes de Cristo, meus irmãos, antes de sermos adotados, minhas irmãs, no máximo, o que a lei nos ajudava era apontar para Jesus Cristo. Quando tomávamos consciência de que por nós mesmos nós não poderíamos cumpri-la, e ela nos mostrava que nós precisávamos de um Salvador, ela nos mostrava que nós precisávamos de um Deus que pudesse cumpri-la por nós, que pudesse segui-la cabalmente, para que assim pudesse nos salvar. Então, no máximo, a lei fazia isso. E Paulo fala um pouco disso também em Gálatas. Um pouco mais adiante, versículos 24. Veja que no versículo 13, Paulo diz que a gente foi liberto da maldição da lei. E aqui no versículo 24, Paulo fala a relação da lei para a nossa salvação e para a nossa adoção. Olha só que coisa maravilhosa, olha só que coisa fantástica. Gálatas capítulo 3, versículos 24 até o versículo 26. Veja, Gálatas 3, 24 até o versículo 26. De maneira que a lei nos serviu de aio, literalmente falando, de pedagogo, para nos conduzir a Cristo. A palavra aio aqui significa pedagogo. Dentro do contexto do apóstolo Paulo, aquela pessoa que ensinava as crianças. Então a lei serviu para isso, nos conduzir para Cristo, nos ensinar de Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então veja, a lei não produz salvação a alguém por causa da sua obediência, mas a lei conduz as pessoas a Cristo. E no caso dos judeus, era com esse objetivo que Deus tinha dado a lei, para que eles entendessem a sua insignificância, a sua impotência em guardar a lei, e descansassem, confiassem em alguém que poderia, no caso Cristo. Veja, versículo 25. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus.
Então, a lei, no máximo, ela nos serve de condutor para ir a Cristo, de orientador para ir a Cristo, mas nunca como forma de salvação, no sentido de nós obedecermos para nós nos salvarmos. Não. E foi isso que aconteceu conosco. Uma vez que Cristo nos adotou, uma vez que Deus nos adotou em Cristo Jesus, Cristo, Ele nos resgatou da maldição dessa lei. E como filhos e como filhas de Deus, a gente não tem a necessidade de obedecê-la para adquirir a salvação. Nós já somos salvos, nós já somos filhos, e como filhos a gente vai se pautar por essa lei, para que assim a gente possa revelar o caráter do nosso Pai em relação às nossas vidas, porque essa é uma das finalidades da lei. Quando você se submete a ela em gratidão, em amor, consciente de que você não tem por si mesmo a capacidade de guardá-la, e pela graça de Deus, Deus vai forjando o seu caráter através da obediência a ela, então Deus vai ser visto em você, o Pai, a sua imagem na nossa vida. Então é assim que a lei ela se relaciona conosco. Fomos libertos da sua maldição e agora vivemos por ela, apenas para demonstrar nossa gratidão e viver uma vida de santidade para a glória do nosso Deus. Então, em segundo lugar hoje, em sétimo lugar, o filho e a filha de Deus, o adotado, ele foi liberto da maldição da lei, Mas a gente só pode encontrar essas 7 bênçãos, mas a gente só pode encontrar esses 7 benefícios? Não. Eu queria fechar o nosso estudo na noite de hoje e essa sequência de 3 estudos que trataram sobre as bênçãos dos adotados, apontando para a última bênção, pelo menos considerada, o último benefício que nós iremos ver, ou seja, o filho e a filha de Deus, o adotado, ele é beneficiado pela correção e pela disciplina espiritual, ou correção e disciplina espirituais. Todo filho de Deus, todo adotado, toda a filha de Deus, eles são corrigidos, são disciplinados espiritualmente, e esse é um benefício, e essa é uma bênção, e essa é uma dádiva. Abram aí, meus irmãos, mais uma vez, em Hebreus capítulo 12. Foi por isso que a gente leu esse texto no início, para quando chegasse agora a gente pudesse adentrar em alguns detalhes dele, e assim podermos ver como ele se relaciona com a nossa adoção espiritual. Hebreus 12, versículos de 4 até o versículo 12. A gente já vai fazer a leitura nos textos aqui, nos versículos. Eu quero só que os irmãos abram, a gente vai fazer alguns comentários e depois eu vou entrar aqui nesse texto. Hebreus 12, versículos de 4 até o versículo 12. Hebreus 12, de 4 até o versículo 12. Meus irmãos, minhas irmãs, a adoção, conforme a gente está estudando, ela nos eleva à condição de filhos e filhas de Deus. E nessa situação, nós temos o quê? Privilégios, nós temos o quê? Obrigações. Nós pertencemos à família de Deus, na qualidade de seus filhos, de maneira bem específica, e conforme nós já vimos, como filhos, nós desfrutamos da presença do Espírito Santo no nosso coração. E uma vez que a gente tem todos esses privilégios, uma vez que nós temos todos esses benefícios, o que é que recai sobre nós em termos de compromisso? O que é que recai sobre nós em termos de obrigações? Nós temos que manifestar o caráter do nosso Pai. No caso, nós temos que manifestar o caráter do nosso Deus. E para que a gente atinja esse objetivo de cada vez mais manifestar o caráter de Deus, manifestar a personalidade de Deus, para que a gente atinja essa finalidade, Deus, ele usa também, preste atenção, Deus, ele usa também o recurso da disciplina, o recurso das correções em nossas vidas. Para quê? Para que nós possamos cada vez mais estar na sua presença, e caso nos afastemos da sua presença, ele vem e nos traga novamente. Porque a vida cristã é assim. Você tem, em primeiro lugar, o compromisso de permanecer na presença de Deus. Mas, via de regra, às vezes a gente se afasta. Então, quando isso acontece, qual é o nosso compromisso? Voltar à presença de Deus. Uma coisa a gente sabe: sem a presença de Deus a gente não pode viver na nossa vida. Então, veja, para que isso aconteça,
seja permanecermos na presença de Deus, seja voltarmos para a presença de Deus, Deus ele usará, como o Pai que Ele é, o nosso Pai, do recurso da disciplina, do recurso das correções em nossas vidas, para que este propósito, para que essa finalidade, ela seja pela sua graça alcançada na vida de cada um de nós. Então, nós temos todos esses privilégios, inclusive este, da correção e da disciplina. Isso é bom, isso é positivo, isso é fundamental para as nossas vidas. Então, em relação a esse processo que Deus usa comigo, usa com você, usa com todos nós, disciplina, correção, para que a gente possa se manter na presença de Deus, para que a gente possa voltar à sua presença, o que é que o autor aos Hebreus, ele nos ensina, pelo menos de maneira assim bem geral, pelo menos de maneira bem abrangente, aqui no capítulo 12 da carta aos Hebreus. O que é que ele nos ensina? Pelo menos 3 coisas. A primeira delas, a realidade da disciplina e da correção nas nossas vidas, espiritualmente falando. A realidade da disciplina e da correção em nossas vidas. Vejam aí, meus irmãos, Hebreus 12, versículos 4 e 5 e também o versículo 8 e 9. Hebreus 12, versículos 4 e 5 e também o versículo 8 e 9. Veja o que nos diz aqui a palavra. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Só para contextualizar aqui esse texto, né? O autor sagrado aqui está falando para judeus dispersos e judeus que estavam padecendo uma grande perseguição. Alguns deles presos, outros abandonaram a igreja com medo da perseguição. Então eles estavam sendo provados, corrigidos, disciplinados. E aqui o autor sagrado chama a atenção que por mais dificuldades que eles estivessem atravessando, e de fato eles estavam, nada se igualava ao sofrimento de Cristo, que foi obediente até a morte de cruz, quando ele derramou o seu próprio sangue. Então ele está fazendo esse contraste, chamando a atenção desse fato, ok? Então vamos lá, versículo 5: e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Qual é a exortação? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és provado. Aqui o autor sagrado está chamando a atenção de Provérbios 3. Quem é que é disciplinado pelo Senhor? Quem é que é corrigido pelo Senhor? Os seus filhos. Os seus filhos. Então é a realidade, meus irmãos. É a realidade, minhas irmãs. Isso é um privilégio. Quando você é corrigido por Deus, quando você é disciplinado por Deus, isso aponta para o fato de que você é filho. E a gente vai ver um pouco mais detalhado mais na frente. Então, Deus está tratando com você, porque você pertence à sua família, porque Ele lhe adotou, porque você tem uma relação filial com Ele. Ele não faz isso com as demais pessoas. Então, é de se estranhar. E às vezes até acontece isso. Quando você vê determinadas pessoas que se dizem cristãs, vivem de maneira descompromissada, vivem de maneira mundana e não acontece nada na vida dessa pessoa. Isso é um fator preocupante. Talvez ela não seja filha ainda e pensa que seja. Olha só o complicador, olha só a dificuldade. Então, é a realidade. Veja, versículo 6: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Está vendo aí, meus irmãos? Quando Deus nos corrige, quando Deus nos disciplina, isso é uma prova de amor. Eu sei que é difícil falar nisso hoje, né? Principalmente por causa da cultura que a gente vive, que não pode dar uma disciplinada no nosso filho, né? E se passa aquela falsa ideia que quando isso acontece é desamor, é ódio, é raiva, da maneira errada e com a intenção errada vai ser mesmo. Mas se for com a intenção bíblica, com o propósito bíblico, da forma bíblica, não. Vai ser uma comprovação de amor. Deus nos ama e Ele não nos quer ver no erro. Deus nos ama e Ele não nos quer ver no pecado. Por isso muitas vezes Ele vai nos corrigir. Somos filhos. Que privilégio, que privilégio. E olha só o que o autor sagrado vai falar mais, versículo 8 e também o versículo 9. Estou só dando uma geral aqui no texto só para a gente ter essa noção. Veja, versículo 8: mas se estáis sem correção,
de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Foi aquilo que eu falei agora há pouco, né? Quando você vê uma pessoa que vive de maneira descompromissada com o evangelho e nada acontece com ela, ela não é corrigida, ela não é disciplinada, muito provavelmente aquela pessoa ali não é filha, ela é bastarda, mas não filha. É interessante porque quando o autor sagrado ele fez menção a esse fato, ele chamou a atenção daquilo que era uma realidade nos tempos do Novo Testamento. Existiam muitas pessoas, como também existe hoje, né, que tinham filhos fora do casamento. E o que é que elas faziam? Basicamente mantinham aqueles filhos fora dos seus relacionamentos, dos seus casamentos, diferentemente dos seus filhos originais, fruto do casamento. Por quê? Só dava manutenção física, só dava sustento material, mas aqueles filhos bastardos, eles não herdariam a herança do pai, e aqueles filhos bastardos, eles não prosseguiriam com o nome da família, mas os filhos sim. E é o que acontece conosco, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, por isso ele nos disciplina. Então é perfeita a ilustração aqui, Então os bastardos dos tempos do Novo Testamento eram aqueles filhos fora do casamento, no máximo eram mantidos, mas nem tinham direito à herança, nem tampouco ao nome da família, e aí viviam como queriam, não tinham nenhuma correção. Mas os filhos originais, não, esses não, certo? Versículo 9. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Então aqui ele já faz uma comparação, né? Os pais humanos, eles nos corrigem. É uma correção limitada, né? Porque quando chega a maior idade, via de regra, não são mais disciplinados. É uma disciplina imperfeita, porque nem sempre a gente disciplina perfeitamente os nossos filhos. Às vezes a gente excede, às vezes a gente falta, às vezes a gente não faz, é omisso. Então, as nossas disciplinas às vezes são imperfeitas, mas a de Deus não. Ela permanece para sempre e ela tem sempre um propósito na nossa vida, conforme a gente vai ver um pouco mais adiante. Então veja, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Pai espiritual, e por Ele a gente vive, e por isso Ele nos disciplina, nos corrige, para que assim a gente possa andar consoante a sua vontade. Então veja, em primeiro lugar, dentro desse privilégio que nós temos como filhos, o autor sagrado ele fala da realidade, da disciplina e da correção. Mas não só isso, ele fala do propósito da correção, do propósito da disciplina na nossa vida. Veja, versículo 7, versículos 10 e 11. Olha só o que ele diz aqui, ó. Para que Deus nos corrige? Para que Ele nos disciplina? Qual é o objetivo disso? Qual é a finalidade? Com qual propósito? Olha só o versículo 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige. Então Deus nos disciplina para que a gente possa ser perseverante, para que a gente possa amadurecer na fé, para que a gente possa crescer espiritualmente, tirar aquelas coisas que desagradam a Ele, assumir aquelas coisas que o agradam e assim permanecermos firmes na sua jornada. Mas não só isso, versículo 10. Pois eles, no caso dos nossos pais físicos, naturais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Veja, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Que privilégio, meus irmãos. Muitas vezes Deus nos açoita, mas é com um objetivo: amor, para que a gente se pareça mais com Ele, para que a gente possa cada vez mais nos conformar à sua imagem e para que a gente possa revelar a sua santidade na nossa vida. É diferente. Versículo 11. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ninguém gosta quando é disciplinado, né? Com certeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, quando você é disciplinado, quando você é corrigido, é exemplo que acontece no sentido natural. Quem é que gosta, né? Quem é que gosta de levar uma ensambadinha? Ninguém gosta, né? Mas a gente sabe que ela produz pontos positivos na nossa vida. E espiritualmente é que produz mesmo. Conforme o autor sagrado fala aqui, frutos de justiça, para que a gente possa ser exercitado.
Então Deus vai moldando o nosso caráter. Somos filhos, por isso Ele faz isso conosco. E por fim, a motivação da disciplina, versículos 12 e 13. Por que Deus faz isso? Por que nós devemos ser motivados, melhor dizendo, a enxergar positivamente as disciplinas e as correções em nossas vidas? Ele encerra o trecho dizendo: por isso, restabelecer as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazer caminhos retos para os pés, para que não se extravie o manco, antes seja curado. Então ele quer chamar a atenção. Se motivem positivamente para serem disciplinados, porque alguns, por causa da provação, alguns, por causa da disciplina, estavam se esfriando espiritualmente, se desestimulando a caminhada cristã. Tanto é que alguns tinham até abandonado a igreja. Mas não é isso. Muito pelo contrário. Se você entende que você é filho, se você entende que a disciplina, a correção é uma realidade, se você compreende que ela tem uma finalidade nobre, um propósito espiritual, então você se motiva para passar por ela, tirar as lições necessárias, amadurecer com elas, crescer com elas e assim se desenvolver na caminhada cristã e não ficar no caminho do tropeço, não cair, não ficar para trás, não ficar parado. A visão que o autor sagrado usa aqui é de uma maratona que você tem que seguir e não ficar aí gastando tempo ou parado dentro do percurso. Então, as verdades que ele fala aqui em relação à correção, à disciplina, que é um privilégio, meu, seu, todos nós, porque nós somos filhos, porque nós somos adotados, e Deus ele vai usar esse privilégio na nossa vida para que cada vez mais nos conformemos à sua santidade, para que cada vez mais nos pareçamos com Ele e assim reflitamos o seu caráter, a sua santidade nas nossas vidas. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Então, quais são os 8 privilégios? Quais são os 8 benefícios que nós vimos por sermos filho e filha de Deus? Fazemos parte da família de Deus na qualidade de filho, somos herdeiros de Deus, desfrutamos da presença do Espírito Santo, experimentamos a semelhança com Cristo, possuímos acesso ao Pai, temos provisão para todas as nossas necessidades, desfrutamos de libertação espiritual e também somos corrigidos e disciplinados espiritualmente. Quantas bênçãos, quantos privilégios, quantos benefícios. E é interessante, meus irmãos, é interessante, minhas irmãs, e aqui concluindo, que todas essas bênçãos, todos esses benefícios, eles nos são dados não para o nosso bel prazer. Eu não sei se vocês pararam, refletiram e pensaram, mas todos esses 8 benefícios, todos esses 8 privilégios, eles têm o objetivo, eles têm a finalidade de nos aperfeiçoar, de nos capacitar a cumprirmos o objetivo que nós temos traçado por Deus nesta vida. E qual é o objetivo que nós temos traçados por Deus nesta vida? Nos prepararmos para a eternidade. Afinal de contas, ninguém veio aqui para a semente. E ninguém vai ficar neste mundo caído, cheio de pecado. Não. Nós temos algo muito melhor, infinitamente melhor, reservado por Deus para cada um de nós. A herança celestial, conforme nós estudamos em estudos anteriores. E todos esses benefícios, no fundo, eles servem para nos capacitar, eles servem para nos aperfeiçoar, para que ao longo da nossa vida aqui presente, a gente se prepare para a verdade celestial, a verdade eterna, a realidade espiritual, a realidade eterna que Deus ele tem reservada para cada um de nós. A realidade celestial, espiritual e eterna que Deus ele tem reservada e reservada para cada um de nós. Então, meus irmãos, minhas irmãs, consideremos o quão abençoados nós somos, porque essas 8 bênçãos aqui, esses 8 benefícios aqui, são exclusivos nossos. Além dos crentes, ninguém tem. Além dos salvos, ninguém tem.
além dos adotados, ninguém possui, somente nós. Louvado seja Deus por causa disso. E conforme eu falei agora há pouco, Deus nos deu, não é que a gente venha se orgulhar com eles, mas que a gente venha se preparar cada vez mais para o encontro que nós devemos ter com o Senhor. E conforme eu estava falando com Dona Francisca agora na vinda para a igreja, está bem pertinho, não é não, Dona Francisca? Está bem pertinho. Cada feriadão que passa é um a menos para a gente chegar nessa realidade. A gente estava conversando isso no carro. Então, foi para isso que Deus nos fez, foi para isso que Ele nos salvou, e é isto que vai ser a consumação eterna nas nossas vidas. Então, que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra e que Ele cada vez mais nos conscientize desses privilégios, ímpares privilégios que nós temos por sermos filhos e filhas de Deus. Amém.